Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos estudar neste vídeo a nossa 12ª lição da nossa revista, da nossa Escola Bíblica Dominical de Jovem, esse primeiro trimestre. Nós estamos estudando a nossa revista, está contextualizando a doutrina dos apóstolos, os ensinamentos dos profetas, a doutrina dos apóstolos, que estão firmadas, alicerçadas em Jesus Cristo. A nossa 12ª lição tem como título Perseverando na doutrina de Cristo. O nosso texto principal está em Tito, capítulo 2, versículo 10, onde o apóstolo Paulo vai dizer, nesta carta pastoral: não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. O resumo da nossa lição: para herdar a salvação, o crente precisa perseverar na doutrina de Cristo até o fim. Para alcançar a salvação, necessário é perseverar na doutrina, nos ensinamentos, na palavra de Deus, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem olhar para trás e nem ficar estagnado. Perseverar dá a ideia de persistir, tá? Então, os objetivos dessa nossa lição: mostrar a importância da doutrina diante de um mundo imoral que estamos vivendo, compreender que o crente deve andar segundo os mandamentos, os ensinos do Senhor Jesus Cristo e nos conscientizarmos da importância de olharmos por nós mesmos, fazer uma autoanálise, uma reflexão sobre a nossa maneira, como é que estamos vivendo, qual testemunho estamos dando, será que estamos cuidando da nossa vida espiritual também? Então, são temas importantes que estaremos estudando, nesta nossa lição de hoje. O nosso texto bíblico está na segunda epístola escrita pelo apóstolo João. O apóstolo João, ele escreveu o Evangelho, que leva o seu nome, as 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, e o livro de Apocalipse. Nosso texto de referência está aqui no 2º capítulo, ou na segunda epístola escrita por João, versículo do 1º ao 9. Diz assim: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado,
antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. Então, nessa nossa 12ª lição, vamos estudar a respeito da doutrina de Jesus Cristo. Ela é a base que sustenta a igreja e toda a doutrina cristã, né? O apóstolo Pedro vai dizer em sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 15. Qual é a razão da nossa esperança? Em quem estamos depositando a nossa esperança, né? Então vamos ver também sobre a necessidade de o crente olhar por si ou para si mesmo, vivendo assim em constante vigilância e oração. A gente precisa ter cuidado. Lembra de Sansão? O Espírito de Deus havia saído de Sansão e Sansão não tinha percebido. Então tem muitos cristãos, muitos crentes vivendo de aparência, vivendo da glória passada. A glória já se foi e está vivendo de aparência. Então a gente precisa ter cuidado, vigilância e oração diariamente, né? O primeiro ponto da nossa lição, o primeiro tópico, diante de um mundo imoral. Vivemos diante de um mundo imoral. A moralidade cristã, nós precisamos primeiro compreender, né, o significado das palavras ética e a palavra moral. A palavra, o termo moral, que vem do latim mos, traz a ideia, o significado de costume, de uso. E a palavra ética, que vem do grego, ethos, tem o sentido de aquilo que se relaciona com o caráter. A ética trata mais do aspecto teórico, né, do conceito, e estuda a respeito do que é certo e do que é errado. A ética vai dizer aquilo que é certo, né? O seu aspecto teórico, e a moral, ela vai lidar com a prática do que é certo, do que é bom. A moral é aquilo que se pratica. A ética vai dizer o que é certo, né? O conceito do que é certo, do que é errado, e a moral é a prática do que a ética diz. Entende? Então a ética e a moralidade cristã são determinadas pela moral do próprio Deus. O mundo tem o seu conceito de ética. A igreja cristã tem o seu conceito de ética baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz o que é certo e o que é errado. Nós praticamos, exercitamos o que a ética cristã diz, colocamos em prática, né? Então, a ética e a moralidade cristã estão determinadas pela moral do próprio Deus, que, à semelhança dele, são imutáveis. Ou seja, as diretrizes, os mandamentos, a lei moral que o Senhor nos deixou são imutáveis. Não muda, porque Deus não muda. Nós estamos vivendo nesta sociedade, nesta geração chamada pós-verdade, relativista, instantânea, onde os preceitos, a moralidade e a moral tem sido desvirtuada, tem sido descaracterizada, tem sido relativizada. Este é o conceito de ética do mundo. O cristão, ele não se baseia na ética mundana. Ele está firmado na ética
cristã, que tem como base os ensinamentos da palavra de Deus. Então, a moral cristã, a moralidade cristã diz respeito ao comportamento de acordo com o que diz, com o que ensina as Sagradas Escrituras. A moralidade cristã também pode ser considerada como absoluto moral, ou seja, se relaciona diretamente com o caráter moral de Deus. Entende? Então, nossa conduta, nossa prática, nossa vivência cristã, o conceito de ética que o cristão deve se basear, viver, é na ética cristã, o que a palavra de Deus diz, o que é certo e o que é errado. E nós vamos praticar, exercitar, a moralidade dentro da ética, dos ensinamentos pautados na palavra de Deus, o caráter de Deus, o caráter moral de Deus, que exige de nós que sejamos santos, que nos santifiquemos, que sejamos justos na nossa maneira de viver, de agir, que exercitamos, pratiquemos o amor, a caridade, sejamos honestos e exerçamos o princípio de misericórdia. Então, nós pegamos o modelo, o exemplo e praticamos o que a palavra de Deus diz. Assim que Tiago vai dizer na sua epístola, capítulo 1, versículo 22, para não que sejamos apenas ouvintes, mas praticantes do que a palavra de Deus nos ensina. Então, em um mundo pautado na moralidade cristã, seria um mundo marcado pelas características divinas, Que bom se fosse assim, conforme ensina a palavra de Deus. Mas a gente sabe que não é assim. O apóstolo João vai dizer que o mundo jaz no maligno. Entende? Então, nós vivemos em um mundo imoral. Nós vivemos em um mundo imoral. Jesus afirmou que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículo 19. O mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz veio para os homens, mas os homens rejeitaram, preferiram ficar nas trevas. O apóstolo João vai afirmar: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20, versículo 19. Então, o sistema do anticristo, tudo aquilo que se opõe a Cristo, está aí, imperando. E nesses últimos tempos, tem se intensificado, com essa volatilidade, com essa relativização de tudo, tem se relativizado tudo. O mundo, a humanidade perdeu o pudor, o respeito, a moralidade e tem vivido nesta situação que estamos vendo aí. Então, o cristão ele precisa olhar para si, observar o que a palavra de Deus diz, porque são tempos difíceis, tá? São tempos difíceis, não é tempo de brincadeira, O mundo está este caos, mas nós ainda estamos aqui porque nós temos um propósito, de sermos instrumentos de Deus para que pessoas tocadas pelo Espírito Santo tenham acesso, através dos instrumentos, dos vasos de Deus, à palavra do Senhor. Então, Deus nos envia, a grande comissão, nós temos esta incumbência de levar a palavra de Deus e o Espírito Santo trabalha na vida das pessoas. Então, há uma cabeça da malignidade e do mundo maligno, e ele tem um controle tão grande aqui que é chamado
né, lá pelo apóstolo Paulo, na carta de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, de o Deus deste século. Paulo vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens, né? Então, o sistema do anticristo está imperando no mundo, né? Então, o cristão ele precisa ter cuidado, focar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos, como vai dizer o salmista, né? É lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, para clarear, iluminar o nosso caminho, entende? Então, esse sistema maligno é contrário a Deus, a sua palavra e a mim e a você, que somos povo de Deus, né? Ele não segue os princípios morais divinos, esse sistema, né? É um mundo jaz no maligno, um mundo imoral. Nós vivemos literalmente em uma cultura imoral, tá? Então, o cristão ele vive diante de um mundo que o apóstolo vai dizer jaz no maligno. O sistema do anticristo está imperando aí, né? João afirma que muitos enganadores entrarão no mundo com a principal característica de que não confessam que Jesus Cristo veio em carne. O que é que nós estamos vendo hoje, né? O homem como a razão de tudo, o centro de tudo, e tirando Deus, jogando Deus para escanteio, porque o homem não aceita. O homem, esta cultura secularizada, não aceita a ideia de que existe alguém que detém que diz como ele deve viver ou não, que diga o que é certo e o que é errado. Então, o homem segue seu próprio caminho e rejeita a ideia, o conceito, né, a verdade de que existe um Deus que estabeleceu leis morais para ser seguida. Quando a sociedade rejeita os ensinamentos do Senhor, se torna o caos que estamos vivendo ultimamente, né? Então, a igreja ela precisa se posicionar, né? Ela precisa ficar atenta, vigilante, tá bom? Então, como João afirmou, muitos enganadores entrarão no mundo com uma principal característica que não confessam, ou seja, rejeitam a divindade, a deidade, né? Jesus Cristo como Salvador do mundo. E é neste mundo que os nascidos de Deus estão e são desafiados a vencerem, né? 1 João capítulo 5, versículo 18 a 20. Então, nesta geração, Deus nos chamou nesta geração, é nesta geração que nós temos que fazer a diferença. Mas como é que vamos fazer a diferença se nós não olhamos para a nossa maneira de viver, não refletimos, não oramos, não temos um relacionamento próximo com Deus, tá? Só buscamos a Deus quando precisamos de alguma coisa. Deus para nós, ou para muitos, né? É alguém distante, inacessível. Como vamos transformar o mundo se estamos vivendo um evangelho relativista, um evangelho superficial, um evangelho de coach, entende? Então, a coisa é mais estreita. Não é assim de qualquer maneira, não, tá? Então, diante de tão grande desafio, qual deve ser a postura do cristão em um mundo tão imoral como o nosso, né? O próprio João, em sua segunda carta, né, João vai nos oferecer a resposta, quando ele afirma que o crente não pode retroceder para que não perca o seu galardão e não prevaricar, que é o mesmo que não ultrapassar os limites estabelecidos pela sã doutrina. Tá? Não retroceder
não olhar para um lado nem para o outro, não estagnar e não extrapolar aquilo que a palavra de Deus diz. O crente, ao invés de voltar atrás ou ir além do que as Sagradas Escrituras ensinam e estabelecem, ele deve perseverar naquilo que está na palavra de Deus. A doutrina dos apóstolos, né? Os ensinamentos dos apóstolos que estão firmados, alicerçados em Jesus Cristo, né? Com vista à manutenção da comunhão com Deus. Só assim nós poderemos enfrentar e vencer este mundo imoral, né? Pelo poder, pela prática da palavra de Deus em nossas vidas. Jesus vai dizer lá no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 15, versículo 5, que sem ele nada podemos fazer. Entende? Então, sem Jesus nada podemos fazer. O segundo ponto da nossa lição, andando segundo os mandamentos de Deus, né? O cristão ele deve andar seguindo os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. O Sermão do Monte, registrado ali no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7, o grande ensinamento do Senhor Jesus Cristo, é a mais importante mensagem pregada e ensinada por Jesus. Esse sermão tem sido considerado uma expressão ampliada e aplicada da lei de Deus entregue a Moisés. São lições extraordinárias. Você não leu ainda o capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus? Tire um tempo, leia, medite e reflita sobre o quão extraordinário é aqueles ensinamentos de Jesus. Vai falar de relacionamento interpessoal saudável, vai falar do caminho da salvação, da dedicação, do perdão. Então, Jesus vai falar ali das bem-aventuranças, dos felizes são aqueles que, os humildes, os contritos. Então, é uma série de advertência que Jesus nos dá a respeito do que é ser cristão nesta geração. Jesus vai falar sobre o sermos sal, o sermos luz, em um mundo tão necessitado do Evangelho de Cristo, né? Vai falar sobre alerta sobre os falsos profetas, a seriedade do reino demonstrada na forma como se dará o dia do acerto de contas. Então, é muito sério o que Jesus ensinou. O Filho de Deus nos ensinou e o mundo rejeita, o mundo despreza. Por isso o cristão ele não pode estar alinhado com o conceito de ética mundano. O cristão ele precisa estar alinhado com o que a palavra de Deus nos diz. Então, os mandamentos, os ensinos de Jesus são mandamentos santificadores que precisamos observar. Jesus ensinou por palavras, Jesus ensinou por meio de sinais que ele operou, que ele realizou ali diante dos seus apóstolos. Jesus ensinou princípios eternos e até o orar ali no Getsemane, quando Jesus estava ali Jesus chamou Pedro, Tiago e João, separado dos demais discípulos, Jesus orando, Jesus ensinou verdades para aqueles apóstolos, O mestre compartilhou ensinamentos, como se vê também ali na oração sacerdotal, no Evangelho escrito por João, capítulo 17, Jesus pediu ao Pai para que os discípulos fossem santificados na palavra, pois ela é a verdade.
Santifica-os na verdade. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra, ela é a verdade. E quem é a verdade? João capítulo 14, versículo 6. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega a Deus se não for por Jesus, né? Então a referência à palavra de Deus tem relação direta com a verdade eterna da doutrina que Jesus ensinou, ou seja, o verdadeiro conhecimento de Deus e a glorificação do Filho, o verdadeiro conhecimento do Deus que servimos e a glorificação do seu Filho que deixou a sua glória, se humilhou para me resgatar, para te resgatar, entende? A preservação do crente pela palavra da verdade e o compromisso dele diante de uma sociedade imoral. Não se venda. Não relativize a sua fé. Não ceda. Olhe para Cristo. Tá? Então, os mandamentos de Jesus preservam o cristão em um mundo mau e nos capacita a vivermos os propósitos de Deus para nós, os propósitos divinos. Mas como que eu vou viver esses propósitos se eu não observo os ensinamentos de Jesus? Fica impossível. Né? No Evangelho escrito por Marcos, capítulo 10, versículo 30, né? Está lá dizendo que o crente, ele ouve e cumpre os mandamentos de Jesus. Quando ele ouve e ele cumpre, ele tem a garantia das bênçãos nesta vida e na eternidade. Né? Pedro vai perguntar a Jesus: olha, nós deixamos pai e mãe, deixamos nossa família, deixamos tudo para te seguir. Aí Jesus vai falar: serão recompensados, tanto nesta vida como na eternidade. Então Deus, nosso Pai, ele não deve nada para ninguém. Entende? Deus não deve nada para ninguém. A gente precisa se posicionar, assumir a nossa responsabilidade como povo de Deus, como uma geração santa, como um povo separado. E para a gente finalizar nosso terceiro tópico, olhando por nós mesmos, precisamos também olhar por nós mesmos, né? Olhai por vós mesmos. O apóstolo João vai dizer lá na sua segunda epístola, sua segunda epístola, versículo 8, né? Olhai por vós mesmos, né? Fiquemos atentos. Fiquemos atentos. Em Efésios, lá no capítulo 6, a partir do versículo 10, está lá discorrendo sobre a batalha que o crente enfrenta, a batalha espiritual, mas também está discorrendo sobre as armaduras que o cristão tem, né? A espada, que é a palavra de Deus, ela precisa estar em posição na nossa vida. Entende? Então, o cuidado com o engano doutrinário e a atenção à vigilância, a gente precisa estar atentos a isto, ok? Em Mateus capítulo 26, versículo 41, quando Jesus está ali no Getsêmani, né, são registradas as palavras de Jesus para que Pedro, Tiago e João vigiassem, orassem. Jesus vai dizer: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós somos tentados diariamente. Diariamente, se a gente não está atento, está vigilante, está consagrando a nossa vida, nós somos vencidos facilmente. Se a gente não estiver vigilante, firmes em Cristo, né? É uma clara advertência sobre as terríveis consequências que o pecado pode causar na vida do cristão. A vigilância e as orações são duas práticas vitais ao cristão, ao crente que deseja vencer a sua carne, vencer o pecado, vencer o mundo, vencer o adversário das nossas almas, né? Vigilância e oração.
Entende? Então, isso implica olhar para nós mesmos na intenção de identificar possíveis inclinações do nosso coração para aquilo que não agrada a Deus, tá? Então, o crente ele deve vigiar, orar, né? Com práticas de cuidarmos de nós mesmos, né? Termos relacionamento, intimidade, comunhão com o nosso Deus, né? Os cuidados pessoais que devemos ter também é necessário, né? O apóstolo Paulo advertiu a Timóteo para que ele redobrasse a atenção no cuidado próprio, evitando assim a própria perdição enquanto ele trabalhava para cuidar, para salvar os outros. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti também, né? Cuida de você, né? Enquanto você está cuidando de outro, está pastoreando, esquece de viver, esquece de se cuidar, esquece de que você também precisa lidar, né, com suas adversidades, com suas vicissitudes, e muitas vezes vem o esgotamento físico, o esgotamento espiritual, porque não observamos, não administramos adequadamente, né, as labutas diárias, estamos cuidando do outro, mas estamos esquecendo de nós. Então a gente precisa ter cuidado, né? Deus nos deu capacidade para administrarmos, né? Agirmos com sabedoria em cada fase da nossa vida, entende? Então a gente precisa primeiro estar cheio de Deus, né? Estar alimentado pela palavra do Senhor, estar nos cuidando de nós mesmos, né? Então existe uma história interessante que fala que existia um líder, um pastor de uma igreja, e era um homem temente a Deus, um homem que não dava brecha para que o adversário das nossas almas agisse na vida dele. E a igreja que ele pastoreava, que ele liderava, era uma igreja próspera, abençoada, onde os dons, né, do Espírito Santo eram evidentes na vida da igreja, uma igreja avivada. E aquele pastor incomodava muito aquela comunidade na atuação ali dos demônios, né? Ele era muito ativo, o que impedia a ação dos demônios naquela comunidade. Então, o diabo, incomodado com isso, ele enviou 3 demônios para observar aquele pastor, aquele líder, para tentar derrubar, né? Então, era um homem de oração, um homem que zelava da sua vida espiritual, da sua família, da igreja. Um homem que meditava, que estudava, dedicado, não negligenciava a sua comunhão com Deus ao seu período de oração. E aqueles 3 demônios, um relacionado à área sentimental, né, a área da vaidade e a área financeira, para tentar achar uma oportunidade para que aquele líder viesse a errar. E aqueles demônios passam tempo, muito tempo, tentando achar uma oportunidade e não encontravam. Até que, em uma certa época, vem um demônio chamado Demônio do Tempo. Um velhinho, com a bengala, andando aos passos lentos, calmamente, pacientemente, e vai passando na frente daquela igreja e vê aqueles 3 demônios ali conversando, porque não achavam oportunidade, não tinha como. E aí ele pergunta por que aquela situação, os demônios explicam, e ele diz: olha, vocês vão atormentar outras pessoas, deixe eu aqui, e quando tudo estiver preparado, eu chamo vocês. Aí aqueles demônios saíram, e aquele
demônio chamado demônio do tempo. Entrou lá na igreja, no último banco, ficou sentado, pacientemente, observando, sem pressa, observando. Até que ele chegou à conclusão: esse pastor ele é muito dedicado, ele não dá brecha, ele não tem tempo para errar. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar o tempo que ele tem da oração, do estudo da palavra, da meditação. Mas como que eu vou fazer isso? Vou criar agendas para ele. Aí começou a agir, abrindo oportunidades, convites para aquele pastor. Aí aquele líder começou a viajar para um lado, para outro, recebendo ofertas, dinheiro. Tirou o tempo da oração que aquele pastor tinha diariamente, passou a orar menos, e o tempo foi passando, e aquele homem começou a olhar para onde ele não deveria olhar. Antes ele não tinha tempo para isso, porque ele estava centrado em Deus, na sua comunhão, na sua intimidade com Deus. Agora ele já estava olhando para onde não devia, tinha tirado o tempo que ele tinha com Deus, a sua intimidade de oração, e viaja para um lado, viaja para o outro, e entra dinheiro. Resumindo, aquele demônio, chamado demônio do tempo, chamou aqueles 3 demônios e disse: pronto, o cenário está pronto, vocês podem entrar e agir. E seguiu sua viagem. E aí aqueles 3 demônios fizeram um estrago na vida daquele líder. Por quê? Porque ele foi observado, foi estudado. Então assim é conosco. O diabo ele não descansa. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz que ele anda ao nosso derredor, procurando uma brecha, uma oportunidade para derrubar o cristão. Então vigilância e oração são práticas vitais na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Tá? Aí Paulo diz a Timóteo para que ele redobrasse a atenção no cuidado próprio, evitando assim a sua própria perdição. Cuida dos outros e esquece de si. Né? Em um mundo imoral e perigoso ao qual vivemos, o crente ele deve ter os cuidados, né, necessários, que diz a palavra de Deus. Ele precisa observar e colocar em prática. Né? Cuidado com as escolhas, com as companhias, né? A natureza das conversas. Vamos cortar o mal pela raiz. Né? O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Né? Então, como é que nós vencemos ou venceremos o mundo? Como? Então, o apóstolo Pedro vai falar lá na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 15. Qual é a razão da nossa esperança? Nós estamos depositando a nossa esperança em quem? Né? Então, destaca-se a necessidade de conhecermos os desafios impostos, né, por este tempo. O cristão ele precisa ser um cristão informado, um cristão que está atento ao que está acontecendo, ocorrendo ao seu redor. Nós não podemos ficar com a mente fechada. O cristão ele precisa conhecer o cenário para ele agir. Entende? Então, destaca-se a necessidade de conhecermos os desafios impostos por esta geração, por este tempo, além de uma vida dedicada
ao preparo espiritual, bíblico e intelectual. Estudar as Sagradas Escrituras, conhecer um pouco de tudo. Nós vivemos num mundo chamado de pós-moderno, relativista, pós-verdade. A gente precisa entender que não vivemos mais na época, no tempo, em que o povo não tinha acesso à informação. Hoje está tudo aí na palma da mão de todos. Então, o líder, o jovem, ele precisa se despertar, né? Se despertar para ser usado por Deus, né? Mas ele precisa se preparar. Ele precisa estar atento, conhecer, né, o seu ambiente, o cenário, até para ele ter, para termos, né, como saber lidar em cada situação, em cada ambiente, né? O apóstolo Paulo vai dizer que se fez de... Paulo usava todas as alternativas que ele tinha para que ele possa aproveitar a situação para que o evangelho de Cristo fosse pregado. Entende? Nós temos que usar de sabedoria, como Jesus nos ensinou. Jesus adequava o seu sermão ao público. Observe que quando Jesus ia falar com os fariseus, Jesus usava um outro tom, um outro tipo de conversa. Jesus falava no mesmo nível. Quando Jesus ia falar com pessoas simples, né, Jesus usava parábolas, meios, para que as pessoas entendessem. Então, o cristão ele precisa ter, né, este preparo, ele precisa se despertar, tá? Então, em um mundo imoral e perigoso, o crente deve ter cuidado, né? Saber fazer as escolhas certas e ter cuidado, né, com o teor das conversas que temos hoje. Hoje tudo se grava, tudo se copia, tudo se filma. Cuidado, né? Então, nós vencemos o mundo pelo poder da palavra de Deus, né? O cristão ele deve abraçar a verdade de Deus, entendendo a ordem física, moral e moral, como Deus o criou, né? Defendendo amorosamente esta verdade diante da sua comunidade, dos seus vizinhos, seja na academia, seja na faculdade, no colégio, no trabalho, onde você estiver, onde estivermos, né? Tendo sempre coragem de demonstrar, né? Como diz Pedro, qual é a razão da minha esperança, da nossa esperança? Em quem estamos depositando a nossa esperança, né? Então, portanto, precisamos estar vigilantes, orando e cuidando da nossa vida, da saúde espiritual, a nossa saúde espiritual, né? Só assim nós podemos enfrentar e vencer este mundo, né? Imoral, este mundo imoral, mantendo-nos firmes na palavra de Deus, na doutrina pura, cristocêntrica, que é as Sagradas Escrituras. Não tem como o cristão vencer o mundo se ele não praticar, não meditar, não orar, não ser vigilante. A cada dia a pressão aumenta contra o povo de Deus. A imoralidade está chegando no seu ápice. Somos bombardeados todos os dias. Então, se não tivermos uma prática constante de intimidade, de oração, de vigilância, nós somos bombardeados. Então, cuidado. A palavra de Deus é nosso manual de regra, de fé, de prática. Não pode ser negligenciada por nenhum cristão. Que Deus abençoe.